Vamos colocar na tela o provável Palmeiras para o jogo de logo mais. Palmeiras que na primeira partida contra o Cerro venceu por 1-0, né? E vem muito bem no Campeonato Brasileiro também, líder do Brasileirão, uma coisa de louco a campanha que o Palmeiras vem fazendo nessa temporada. O Everton, aí tem o Giai pela direita, Piquerez pela esquerda, Gustavo Gomes no meio da zaga junto com o Bruno Fux ou Murilo, tem uma dúvida ali. Tem dúvida no meio campo também, entre Richard Rios e Lucas Evangelista e o Emiliano Martínez, o Emi Martínez e Maurício, Estevão, Vitor Roque e Facundo Torres. Palmeiras sem Micael e sem o Bruno Rodrigues, que são os desfalques do time de Abel Ferreira. E o desfalque de última hora do Felipe Anderson, né? Até por isso, nesse desenho, a gente vê o Estevão pelo lado direito. O Felipe Anderson vem sendo esse jogador no time do Palmeiras. O Estevão está jogando na posição do Maurício ali, que a gente vê o Maurício. Então, a mudança que o Abel faz, de certa forma, ele está bebendo na fonte do próprio trabalho, né? Porque o Estevão jogava como ponta-direita até outro dia. E aí não haverá adaptação, necessidade de adaptação do jogador a essa posição, porque ele está acostumado também a jogar como um ponta-direita, né? Eu não sei não se o Rafael Veiga não vai para esse jogo no lugar do Maurício, porque o Abel elogiou muito o Rafael Veiga na coletiva depois do jogo contra o Vasco. Então, de repente, o Veiga pinta no time titular aí no lugar do Maurício, mas o desenho é esse, não vai fugir muito disso aí não, né? Com o Giai, quando o Palmeiras tem a bola, funcionando como um terceiro homem pelo lado direito, e aí sem a bola, o Abel monta uma linha de 4 defensiva, né? O Giai está jogando muito bem, o Abel recuperou esse jogador. O jogador era muito bom no São Lourenço, chegou mal ao Palmeiras, o Abel achou um novo posicionamento para ele e virou titular, né? Diante das circunstâncias. O Abel tinha perdido o Marcos Rocha e o Mike. Ele não tinha opção. Falou, vou ter que colocar o Giai. E achou um posicionamento para ele e fez o Giai render a bola que ele jogava lá na Argentina. Então, mérito para o Abel nesse caso aí. O jogo de hoje, ele tem um componente importante que talvez mexa um pouquinho com o comportamento das equipes dentro de campo. Porque tem a ver com o caso de racismo... Na Libertadores Sub-20, Exatamente, né? Com os meninos do Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras vai enfrentar o campo do Cerro Porteño, embora não tenha sido na mesma cidade, né? O Palmeiras vai jogar numa cidade diferente, mas vai enfrentar a torcida do Cerro Porteño. A Leila se posicionou pedindo a exclusão do Cerro Porteño da Libertadores. O Paulo Buozzi foi cobrar o presidente do Cerro Porteño lá no sorteio, lá no Paraguai, na casa dos caras. Exato. Então, eu acho que hoje tende a ser um clima quente dentro e fora de campo para o Palmeiras. Coisas começaram a funcionar de novo. É o que a gente estava conversando outro dia, né? O Abel encontrou soluções dentro do elenco. Eu não acredito a isso, a contratação dos jogadores Vitor Roque e Paulinho, não. Eu acho que ele encontrou soluções ali dentro. Por exemplo, ele foi beber na fonte da base do Palmeiras quando coloca o Estevão para jogar da forma como atuava no Sub-20, no Sub-17, né? Quando era chamado de Messinho ainda, né? Jogava mais centralizado ali. Aí, depois de bater muita cabeça, é verdade, ele colocou o Felipe Anderson na posição dele. Felipe Anderson já jogou como ponta esquerda, já jogou centralizado e está jogando como ponta direita, que é a função que ele executava na Lazio, que chamou a atenção da Juventus, na Itália. Ele pegou o Giai, não tinha dois laterais, o Mike e o Marcos Rocha, falou, preciso contar contigo. Só que eu não vou contar contigo da forma como eu conto com o Mike, que é um lateral de ultrapassagem ali o tempo todo. Você vai funcionar como um cara de construção, como o Marcos Rocha faz, né? E aí ele foi encontrando essas soluções lá dentro. O Emiliano ganhou rendimento com o Abel. O Emiliano começou mal. E aí ganhou o rendimento, né, com a companhia de um jogador ao lado, seja o Lucas Evangelista ou o Richard Rios. Então, acho que tudo isso fez com que o Palmeiras melhorasse, né? Essas soluções que o Abel foi encontrando no elenco. Falou, preciso mudar a forma de jogar. Eu tenho um novo time aqui, eu tenho um Facundo Torres, que não é um ponta esquerda, mas está jogando pelo lado esquerdo. Preciso potencializar esse cara. Como é que eu vou fazer? Piquerez passando pelo lado, centralizando mais o Facundo Torres para fazer associações com o Estevão.
Então ele encontrou soluções táticas ali que fizeram com que o Palmeiras mudasse de patamar em relação ao que a gente viu no Campeonato Paulista, competição na qual ele fez muitos testes. Se o Palmeiras está nesse estágio, no Brasileirão e na Libertadores da América, me parece que foi uma questão até coerente em relação ao que ele fez no Paulistão. Falava, vou usar isso aqui como laboratório. Depois eu vejo o que acontece, né? E tem um detalhe, né? Os reforços